Glória a Deus. Só o nome de Deus seja louvado hoje e para todos sempre. Saúdo toda a igreja do Senhor que um dia vai assistir esse vídeo. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje viemos tratar de um assunto, aprender um pouco mais com as coisas de Deus. Um assunto que não deveria nos causar polêmica, não deveria causar nenhum tipo de, assim, problemas, mas causa muito problema, né? Se dissermos que não tem problema esse assunto, a gente está sendo menino, né? Inocente, porque tem muito problema sobre esse assunto de hoje. O assunto é um comportamento típico, né? Ó, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, né? Cada um tem uma postura, né? Cada um tem um jeito. E muitos cristãos servos do Deus Altíssimo entendem que Deus trabalha de forma diferente em cada pessoa, né? Sim, e é verdade. E muitos vê como rivalidade e competição, né? Fica uma coisa muito, assim, rival, né? Na Bíblia é chamado de porfia e emulação. Isso está em Gálatas 5, nas obras da carne, né? Emulação é disputa, rivalidade, né? Isso é provado que você nunca vai ver um padre na casa de um pastor, jantando, almoçando. Você nunca vai ver um ancião na casa de um pastor. E você nunca vai ver um pastor na casa de um irmão da Adventista, por exemplo, ou um adventista na casa de um pessoal da Assembleia, né? Então, existem divergências nos costumes de cada um, né? E essas divergências, algumas vezes, causam o que Deus não queria que acontecesse, né? Que é a divisão e a separação. Então, o assunto hoje, eu acho um assunto, né, meio complicado de falar, né? Mas tem que ser explicado à luz da palavra de Deus, não segundo o meu raciocínio, não segundo o meu intelecto, mas segundo qual a verdade desse assunto. Então, esse é o tema do vídeo de hoje, né? Deus abençoe. Vamos iniciar a palavra de Deus aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 10. E diz assim: E ele disse: Ouvi a tua voz no soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei, que não comeste? Então todo mundo conhece essa palavra, né? Aqui foi quando Adão pecou, né? E, e na hora que ele pecou, ele falou: Eu estou nu. Gente, eu estou nu, tem que. O seu Deus está vindo aí. Até então, era normal, igual os índios, né? Igual os animais. Não tinha. Não precisava de roupa para o homem nem para a mulher, né? Não tinha essa necessidade de roupa. Mas quando o pecado entrou, entrou o quê? A malícia. E entrou a maldade, né? E aí, junto com a malícia e a maldade, que hoje está presente por aí afora, tudo. É só se vocês dar uma volta na rua, que vocês vão ver a malícia e a maldade expressa, né? Então, quando entrou o seu Deus, na hora que ele chegou com toda a sua santidade, eles se esconderam de Deus porque sabiam que Deus era santo e que agora eles estavam vendo as coisas de um modo diferente, né? Ele estava vendo com malícia e com maldade, né? Então entrou aí o pecado por causa disso, né? Em 1 Coríntios 5:8, aqui já no Novo Testamento, 1 Coríntios 5:8,
1 Coríntios 5:8. 1 Coríntios 5:8, gente. Pelo que fazemos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade. Para nós chegar nesse sistema todo aí das religiões, para nós conseguir ter uma dimensão de tudo isso, nós precisamos entender esse fundamento, né? Como entrou no homem e o porquê que existe no homem essas coisas, né? Então nós precisamos entender o fundamento. A palavra de Deus não é uma coisa que você lê assim e não, você tem que analisar, né? Lâmpada para meus pés é a tua palavra. Salmo 119, versículo 105, né? Por quê? É pela palavra de Deus, mas não é a palavra, simplesmente. É ela compreendida e discernida pela mente, né? Então ele fala que fazemos festa, não com o fermento velho, da malícia, da maldade, mas com o asmo da sinceridade. Gente, o pão asmo é um pão feito sem fermento, né? Ele é tipo aquele pão sírio, né? Sem fermento. Quando você come um pão asmo, você realmente está comendo um pão por completo. Quando você come um pão da padaria, um pão francês, você está comendo vento. Ele é desse tamanho. Aí coloca ele na forma. E aí ele fica desse tamanho, né? Pão francês tem um desse tamanho. O que é que tem dentro? Vento. Tem vento, né? Na verdade. Porque a massa é isso aqui. Então por isso que ele fala que o asmo da sinceridade, entendeu? A sinceridade é o homem desinchado, sabe? Alguma coisa inflou o homem. Alguma coisa, ela entrou dentro e ela transformou o homem, sabe? Em uma coisa fora daquilo que Deus fez. E nós vemos lá em Gênesis capítulo 4, capítulo 3, né? Que entrou nele, né? Essa percepção, esse inchaço. O diabo, ele não tem o poder de criar nada. Ele nunca vai criar nada. Ele só pega as coisas que Deus fez e deturpa. Ele pega as coisas que Deus fez e manipula. Ele pega as coisas que Deus fez e faz errado, né? Por exemplo, Deus fez, vamos falar, a praia. A praia é gostosa, é uma bênção, tem peixe. Tem até uma área ali que Deus fez de areia, com árvores, para você sentar embaixo. Mas o que o diabo faz? Aí o diabo vai, coloca pessoas nuas, né? Pessoas que vão lá para se mostrar o corpo, pessoas que vão lá, né, com outros interesses, né? E se prepara, faz academia o ano inteiro, para quando chegar dezembro, né? Tá naquele naipe para ir para a praia para mostrar o biquíni, a roupa. Ah, não, é para tomar banho. Não, não é para tomar banho. É para mostrar. Para tomar banho e tomar banho com a bermuda decente. Para tomar banho com. Não precisa ter uma sunguinha. Não precisa ter um biquininho, né? Então ele fala que fazemos festa com o asmo da sinceridade e da verdade, não com o fermento velho, né? Da maldade, da malícia. Veja, 5:8, ó. Pois façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. Ou seja, ele fala assim: faz festa, viva a sua vida. Mas não viva a sua vida da forma natural que o homem teve com aquela queda lá de Adão. Não seja malicioso, porque dentro de nós, irmãos, existem os sentidos, né? Se não houvesse o desejo reprodutivo, não haveria ninguém na Terra, né? Não haveria ninguém. E por que não haveria ninguém? Porque o homem é tão preguiçoso que ele não iria ter o ato de ir lá e ficar, né, com sua esposa ou esposa com o marido e ter. Então Deus deixou o desejo
Porque a palavra de Deus diz: crescer e multiplicai. Entende? Crescer e multiplicai. Então Deus queria que as pessoas cresçam e multiplicam. Se multipliquem. Então Deus deixou o desejo no homem. Deus deixou o desejo na mulher. Só que o que o diabo fez? Ele pegou esse desejo e ele colocou o quê? Fermento velho da maldade e da malícia. Esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo não estava presente na igreja de Coríntios naquela época. Mas ele falou assim, olha, tira do meio de vocês esse iníquo. E o 5:5 fala, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Sabe por quê? Porque lá tinha um homem, aqui nesse capítulo. Essa é a história de um homem que estava ficando com a mulher do pai dele. Quer dizer, com a madrasta dele. O cara, na igreja de Coríntio, estava ficando com a madrasta dele. E isso foi muito fedido. Expandiu por todo canto. Sabe? E chegou no ouvido de Paulo. E Paulo falou assim, olha, eu não estou aí, mas em espírito eu estou. Pega esse homem, lança ele nas trevas aí. Afasta ele para que a carne dele sofra. Mas para que ele seja salvo a alma. O desviado não tem perdão. Fulano não tem perdão. Que não tem perdão? Só que ele vai sofrer o peso do pecado. Como Davi sofreu o peso do pecado. Eu sofri o peso do pecado. Nós sofremos o peso do pecado. Toda vez que alguém comete iniquidade, toda vez que alguém comete pecado, toda vez que alguém comete uma coisa que está fora do projeto, do plano de Deus, que nem Davi fez com Betseba, por exemplo, matou Urias, né? Não foi fácil. Você pode ver que Davi venceu a guerra, estava todo mundo lá fora pulando, saltando, e alegre e contente. E ele estava lá, Absalão, Absalão, chorando. Até o filho dele queria matar ele. A filha foi estrupada. Assim como ele levou a espada num homem inocente, veio sobre ele a espada. Veio sobre ele a espada. Deus, isso era um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi. E Deus sempre amou Davi, né? Mas Davi caiu nessa besteira. Então, foi lançado só. Por que ele tem perdão? Porque, ó, a carne dele seja entregue a Satanás, tá vendo? E ele vai sofrer. E aí ele vai falar, ser igual o filho pródigo. Ele vai falar assim, Senhor, eu sofri tanto. E aí, com o sofrimento, veio o aquebrantamento. Igual teve aquele aquebrantamento daquele filho pródigo, né? Que saiu de casa, gastou tudo, estourou tudo. Então, Paulo se entrega ele para Satanás, que lá na unha do bicho ruim, ele vai aprender que isso não é postura de cristão. Tira ele do meio de vocês. Paulo não falou, ele está condenado. Olha, ele ficava com a mulher do próprio pai. Era um adultério, uma coisa. Não sei nem falar o nome disso. Então, Paulo falou, para que seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, esse homem teria salvação, mas seria um processo, entende? Então, ele estava falando que o fermento é um inchaço, é o pecado, entende? É o pecado. Então, Deus fez o desejo sexual. O diabo, ele inchou, né? Aí, a mulher agora vai na praia. Não, mas ela não vai na praia para tomar banho. Ela vai na praia, ela raspa a virilha e coloca um biquíni desse tamanho, né? Bem curtinho. Porque ela necessita que os homens olhem para ela e falem, que mulher bonita, né? Que mulher bonita. O homem, ele vai ficar bombadão, né? E aí, então o diabo ele deu isso. Deus deu o desejo. Com o desejo, a mulher, o homem, as pessoas perceberam que o outro deseja. Por o outro desejar, a pessoa se mostra, né, para ganhar a atenção. As mulheres elas gostam mais de atenção do que provavelmente ser desejada. Por isso, né, está escrito, né, em 1 Timóteo 2:9, 1 Timóteo 2:9, 1 Timóteo, 1 Timóteo 2:9, 1 Timóteo 2:9,
está escrito, sabendo isto, não. Desculpa, é 2:9. Que, do mesmo modo, as mulheres se atraviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Entendeu? É necessário que as mulheres, como os homens, tenham uma roupa comportada e decente. Só que esse versículo ele é utilizado por pastor, por ancião, por papa, por bispo, por quem quer que seja, para defender a calça, a bermuda, entendeu? O paletó e a gravata. Cada um tem uma coisa. Mas a palavra de Deus não fala isso. Olha o que a palavra de Deus fala. Traje que, do mesmo modo, as mulheres se atraviem em trajes honesto. Honesto. Se eu estivesse na Escócia, eu estaria usando saia. Os escoceses, eles usam saia. Eu estou no Brasil, não é pecado o irmão usar uma bermuda. Quem falou que a canela... Veja, o motivo do pecado é da exposição do corpo é o pecado sexual. E por que é o pecado sexual? Porque gera filhos. Esses filhos vão vir sem responsabilidade nenhuma. Eles vão vir sem controle. Eles vão para a rua. Eles vão cair num crack. Eles vão cair na droga. Ele não veio com o propósito de gerar uma família, para você educar, para você tratar, para você zelar. O propósito de Deus é a família. Deus, sabendo da preguiça do homem, Deus, sabendo como o homem é, ele deixou até a fome para você comer e ter fome. Ele deixou a sede, senão você ia morrer de sede. Tem gente que morre de sede, está com sede, mesmo com a sede que Deus deixou, e não compra uma garrafa de água para beber, porque não quer gastar dinheiro. Então Deus deixou o desejo sexual, o diabo foi lá e inflamou, né? Então por isso que nós devemos cobrir nosso corpo de forma honesta, mas não é com a bermuda, não é com a calça, não é com a saia, é honestamente. É honestamente. Se o irmão está de bermuda, glória a Deus. Se ele está de calça, glória a Deus. Porque a canela do homem não tem nenhuma sensualidade. É uma canela. Ah, mas os servos de Deus. Tu está falando não é servo de Deus, tu está falando do povo, do templo que você frequenta, né? Então, é muito melhor a pessoa estar vestida, né, de um modo honesto, que nem a palavra de Deus fala. Vós, mulheres, estáis vestida com saia. Não é isso. Vós, mulheres, estáis vestido com pudor, modesta, em trajes honesto. E a observação do apóstolo não foi nem tanto no traje. Foi com pudor e modéstia, nem com tranças e com ouro. Também na avareza. Tem umas mulheres que andam bem trajada, mas é um vestido tão caro, a roupa tão cara. Olha, não com tranças nem com ouro. Ou com vestidos preciosos. Ninguém liga para essa parte, né? Ninguém tá nem aí. Compra aquela coisa cara para chamar atenção do mesmo jeito. Por favor, olhe para mim. Eu quero me sentir bem. Não precisamos. O Senhor falou que no nosso corpo não passa da comida e da bebida, né? E Ele nos abençoa. Eu, por exemplo, nem compro roupa. Esse que eu ganhei, essa calça eu ganhei, minhas roupas tudo ganhado, sapato. O Senhor foi mudando meu coração, foi mudando meu coração, ao ponto de eu não me importar com isso mais. Agora chega lá uma sacola de roupa para mim. E tá bom, eu sou casado, eu não, entendeu? Não tenho que estar com coisas caras em mim. Em vez de estar com uma coisa cara, gastar caro num terno, gastar caro num par de sapato, caro num perfume, eu compro lá um perfume barato e a outra parte eu ajudo na obra de Deus. Ajudo no órfão, ajudo na viúva. Tá vendo? Ninguém dá atenção para a segunda parte. Não com tranças nem com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem de profissão servir a Deus com boas obras, tá vendo? A serva de Deus, ela é vestida de verdade com as boas obras. Não é com fofoca na esquina, ou servo de Deus, não é com fofoca na esquina, é boas obras. Porque Deus não vê o teu corpo, Ele não está importando o tamanho da manga da tua camisa. Isso aqui
Não tem nada a ver. Isso aqui é meu braço. Deus criou. Eu não posso mostrar os meus bíceps, o meu peito, porque pode alguma irmã. A irmã também não pode mostrar algumas partes do corpo que, né? Essa parte pode atrair uma outra pessoa. De repente, um rapaz jovem, ele não casou, ele está com uma grande luta. E aí tem aquela irmã lá mal vestida, e aquele irmão vai passar por grandes dores e sofrimento. De repente, tem aquela irmã solteira, aí vem aquele cara bonitão. Aí sabe o que acontece? Por causa dessas bobagens, né? A divisão entre a Assembleia de Deus, a questão do Brasil, a Deus é amor. Na Deus é amor, algumas irmãs, nem um sovaco pode raspar. Não pode, não, de maneira nenhuma, é santo. Não pode. O Senhor não falou isso. O Senhor não colocou esse jugo sobre ninguém. Entendeu? O que nós não podemos é exercer em nós aquela coisa que nós estamos lendo em 1 Coríntios 5,8. O fermento da malícia e da maldade. Lembra que Eva, na hora que viu o Senhor, e Adão já correram e foram pôr a roupa? Por causa de quê? Aí o Senhor foi lá e construiu. Já que estavam com vergonha e o pecado entrou, eu matei esse cara cordeiro e toma aqui, vai, veste essa roupa de pele, simbolizando Cristo que viria, que tiraria o pecado do mundo de uma vez por todas. Né? Simbolizar aquele primeiro cordeiro morto foi a simbologia futura de Cristo que viria nos salvar. Né? Então, a postura é essa. Não é bem a calça ou uma coisa ou outra, mas sim o modo. E quando Deus olha para a pessoa, ele vê isso aqui, ó. A vestimenta é as boas obras. Aí Apocalipse fala que Deus, ele vê os vossos trajes. Quem tiver com trajes indignos da ceia do Senhor, vai ser amarrado de mãos e pés e será lançado fora. Mas você acha que no céu entra algodão? Entra, sei lá, quicksilver, ou entra alguma coisa nesse sentido? Não entra. A vestimenta do cristão é os frutos que ele produz, porque Deus olha o que ele é e o que ele faz de verdade. O coração dele. Deus não olha o exterior dele. Sabe por quê? Porque quando o teu coração está com Deus, todo o demais vai estar. Primeiro o Senhor trabalha o teu interior. E aquilo vai sair de dentro para fora. De dentro para fora. Por isso que o Senhor falou lá em Mateus. Em Isaías, Deus falou também. Esse povo me ouviu com mau grado, pois não ouviram com seus ouvidos, não compreenderam com o coração, para que eu venha, os liberte e os cure. Entendeu? Então, quando está dentro, sai para fora. Se a pessoa, a mulher, está com aquele vestidão lá embaixo, arrastando no chão, santa, daqui para baixo, tá igual uma freira, tá igual aquela mulher, até com uma burca, mas ela tem a prostituição dentro do coração dela, o adultério, sabe? Ela tem a lascívia. A lascívia significa sensualidade. Está lá em Gálatas 5, né? Os frutos, as obras da carne. Quando a lascívia está nela, ela pode estar com a roupa lá embaixo. O que vai acontecer? Sai pelo olho. Ela olha assim. Ele olha assim. Sai pela mão. Sai pelo respirar. Não tem como. Não é tampando que vai segurar. Então, se o Senhor Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se ele não te libertar, não há liberdade. Somos escravos do pecado. Mas como fazer para se libertar do pecado, então? Se sujeitando a Deus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E todos quanto receberam, quem foi? Deus deu-lhes o poder para serem feitos filho de Deus. Você não pode ser filho de Deus que eu vou ser filho de Deus. Não. Deus tem que te dar o poder. Porque você não consegue vencer a tua carne, nem eu consigo vencer minha carne. Ninguém consegue vencer. Então, não adianta querer cobrir um monte de carniça, de podridão, que o fedor sai com roupa, com tudo. Agora, quando o Senhor transforma por dentro,
É por isso que o Senhor falou, se não me engano, Mateus 23 e 26. Limpa primeiro o interior do copo e do prato. Depois todo mais ficará limpo. Claro, claro. Uma vez que o Senhor Jesus entrou na sua vida, não precisa que ninguém fique dizendo o tamanho da manga da tua camisa. Você já sabe, opa, eu não posso mostrar meu corpo. Eu não posso, sabe? E mesmo se você vê um irmão ou irmã em uma condição de uma roupa diferente, você não vai dizer que ele não é teu irmão por causa de meio metro, 2 palmos, sabe? Você usa 2 palmos a mais de roupa que ele. Será que o que está no coração dele não é maior do que está no meu, no nosso coração, né? Temos que entender o fundamento. Então, qual que é o fundamento da roupa? O fundamento da roupa, simplificando, desde o início. O diabo tomou ocasião, né? Fez Eva pecar, fez Adão pecar, tomou ocasião da carne, ele inchou a carne de uma forma absurda. Aí hoje, né? Isso expandiu para o mundo inteiro, né? Aquela malícia, aquela maldade, e ele era um pão asmo, parecido com Deus, e aí ele se inchou. O diabo não pode criar nada, então ele inchou. Como que inchou? Tem uns caras que comem aquela motona, né? 1.300 cilindrada, mas muitas vezes é só para atrair aquela menininha simples de bairro, né? Aí faz um filho com ela e ó, linha na pipa. Depois a criança fica jogada, né? Fica lá a moça triste, mal falada, né? E aí é onde vai outras coisas, vai se envolvendo, vai acarretando, né? Tristeza, amargura, uma série de coisas. Pode levar até a morte, esse tipo de coisa. Então, por isso que a gente, como cristão, temos que ter, né, essa linha tênue. É uma linha tênue. Não é uma coisa nem outra. Mas é uma coisa que não transpire para o outro pecado, né? A gente não pode destruir aquele por quem Jesus quis morrer, diz a palavra. Jesus morreu por ele, então nós não podemos destruir, nem sendo lascivos, nem sendo muito, sabe, quadrado, a ponto de sufocar a pessoa. Aquele sol quente e o cara de terno, de blusa comprida. Não precisa disso. Não precisa disso, né? E cada país tem sua cultura. Você pode ver que o Senhor Jesus, no começo, a igreja era nas casas, né? Até o apóstolo Paulo falava, saudai também a igreja que está na sua casa. A igreja que está na sua casa. Quem é a igreja? Somos nós. Então, saudai a igreja da sua casa. Quem é a igreja? É os eleitos do Senhor, né? Então, a gente não pode taxar as pessoas pelo modo que elas se vestem. Mas o cristão, ele olha e fala, não, esse traje não serve. Esse traje não serve. E aí gerou esse monte de religião, né? Gerou esse monte de religião, e cada uma diferente da outra. E eles fizeram a única coisa que o apóstolo pediu para eles não fazer. O apóstolo falou assim, você, mulher, você pode tosquiar a sua cabeça, mas se você acha que tosquiar a cabeça é desonroso, que o cabelo da mulher é honroso, então você deixa o cabelo comprido ou põe o véu. Agora, aqueles que querem ser contenciosos, não temos esse costume na igreja de Cristo. Ele falou assim, julgai entre vós mesmos o que é lícito. Julgai, veja o que é certo de vocês. Mas tem uns que ficam brigando. Aí o apóstolo falou assim, gente, o que nós não temos, na igreja de Cristo, na igreja, não no templo, não. Na igreja de Cristo, não temos o costume de brigar. E o que foi que esses costumes fizeram? Esse mosquito, né? Porque engole um camelo, mas coa o mosquito, né? Muitas vezes despreza o órfão, despreza a viúva, entendeu? Tá comendo aqui e o coitado aqui no lixo e a pessoa não vê, quebra os maiores mandamentos. Não sou o homem de Deus por causa da minha. Olha a roupa que eu estou vestindo.
Não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que Jesus ensinou. Então, coa um mosquito e engole um camelo, né? Ou seja, está se trajando com uma vestimenta que do céu se olha o coração e não se agrada, com preconceito e divisão. Foi isso que as religiões fizeram. Foi isso que Roma percebeu lá atrás. A igreja crescia, crescia. Eu disse, vamos entrar no meio, vamos dividir. Aí colocou a igreja católica como a primeira igreja, né? Católica, primeira. Mas não é verdade. A primeira igreja foi aquela quando Jesus subiu na pedra e falou assim: bem-aventurados sois vós, quando vos falarem mal de vós por causa do meu nome. Grande é o galardão de vocês no céu, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Ali é a igreja. Então, colocar na mente das pessoas que tem que ter um lugar e uma regra. E o que isso está fazendo? Divisão e separação. Justamente o que o Senhor não queria que tivesse, né? Então o diabo não criou nada, ele não fez nada, ele não, mas ele pegou os nossos sentidos e ele infrou de uma forma tão grande, né? O homem, ele quer dinheiro, porque com dinheiro ele ganha poder e com poder as mulheres vêm para ele. A mulher, ela quer se expor, porque ela sabe que o homem, o que ele mais gosta é poder e mulheres. Entendeu? Então, a mulher que é serva de Deus e o homem que é servo de Deus, ele se veste para tampar a sua nudez, aquilo que pode despertar no outro irmão, por amor ao outro irmão, a, algum tipo de sentimento, né? Porque ele foi feito com isso e esse pecado está na carne. O apóstolo Paulo disse: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E que nem eu falei para vocês, de repente tem uma moça, um rapaz solteiro, né? Que sofre grandes dores até casar, né? E tá lá, aí passa a irmã, né? Que não foi curada, passa o irmão. Tá de terno e gravata, mas daí ele abre aqui, bem aberto, né? Peitão, estufa e vai. Então, o pecado só mudou de figura, ele só se transformou. Porque a verdadeira transformação há quando o Senhor Jesus trabalha dentro do homem. É por isso que estava na seara o Senhor com os seus discípulos, e os discípulos com fome, né? E era sábado, estavam comendo as espigas e tal. Comendo as espigas. Aí ele falou assim: por que seus discípulos ficam comendo aí sem lavar as mãos? Porque eles tinham costume de lavar a mão várias vezes, os pratos, colher, e vai lavando e vai lavando. Os discípulos metiam a mão e já comia. Por que seu discípulo faz isso daí? Aí o Senhor falou assim: o que entra para o homem, dentro do homem, não faz mal. O que faz mal é o que vem de dentro. Porque é do coração do homem, do interior do homem, que vem a prostituição, as blasfêmias, os adultérios. Toda sorte de maldade vem de dentro. E a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, a transformação ela vem de dentro da alma da pessoa. É a transformação que o Espírito Santo faz de dentro para fora, né? Então, o sentido é apenas respeitar o irmão. E se nós somos curados, né? Nós não temos esse desejo de se achar o bonitão, né? De ir na praia, fingir, né? Que eu vou na praia e pôr aquela roupa, né? Não. Se eu posso tomar um banho? Claro que eu posso tomar um banho. Ah, mas eu não tenho lá uma bermuda comprida, eu não tenho. Eu vou tomar meu banho. Vou uma hora de ver menos pessoas. A praia, Deus deixou para nós usar. É bênção do Senhor. A cachoeira, né? É bênção do Senhor. Porque a palavra de Deus fala: a terra é do Senhor. Está escrito na palavra de Deus. A terra é do Senhor e a sua plenitude. O mundo é outra coisa. O mundo é a dinâmica e a criação das coisas do homem. Esse é o mundo. Mas a terra é do Senhor. E ele deu aos filhos dos homens, né? Que deu para mim e para você. Então tudo que Deus criou é bom e nada deve ser lançado fora. A praia é boa, mas você pode ir mais tarde, você pode ir mais cedo, pode ir no meio de semana. Ou vai num cantinho mais reservado, afastado, né? Não precisa se depilar e fazer academia o ano inteiro, né? Para poder mostrar o garçom, né? Ou
para gatinha, para o gatinho e tal, despertar algum sentimento, né, na pessoa, fazendo a pessoa pecar. Então, esse é o motivo do traje. Por isso que lá no Oriente Médio, as mulheres usam aquela burca, né, que já é um exagero, tampar até a cara. Não adianta pôr burca. Se tiver prostituição, sai pelo canto do olho. Ó, piscadinha. Sai pelo canto do olho. Exala, aquilo sai, exala de dentro para fora, né? Então, não é a roupa que vai mudar. Não é pastor te falando o que você tem que fazer. Aliás, ninguém pode te falar o que você tem que fazer. Eu posso te aconselhar como irmão. Isso é mandamento. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Isso é mandamento, né? A orientação da palavra de Deus é mandamento. Mas se você falar assim, eu vou fazer isso, falou, fique em paz. A vida, cada um faz o que quer da sua vida. Porque o próprio Senhor falou que no meio dos outros, dos gentios, e no meio do povo de Israel naquela época, os outros dominavam sobre ele. Mas assim, entre vós não será assim. Todos vós sois irmãos. Todos vocês são irmãos. Não tem essa onda de um querer ser maior que o outro, melhor do que o outro. Né? Então, é apenas orientação. Então, eu tenho o dever de orientar pelo celular, na rua, no trabalho, onde Deus me colocar, eu tenho o dever de orientar, né? E também tenho o dever de amar e ser amado pelos meus irmãos, né? É uma coisa que nem a palavra de Deus fala, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor, né? Então, é apenas uma orientação. Não tem pastor, padre, ancião, papa, bispo que pode te mandar fazer o que fazer. É a tua consciência, porque se for por causa dele, para Deus não serve, porque a podridão está lá dentro. Ele falou para você fazer. Ele falou para mim fazer. Mas aí eu estou fazendo por causa dele. Ele falou, vai pegar mal ali. Então, para Deus não serve, você continua sujo. Precisa haver o entendimento, a compreensão, para que o Senhor venha, liberte e cure, como está escrito em Isaías, e nós já citamos lá atrás. Né? Vamos dar uma lida em 1 Coríntios. Vamos dar uma lida em João 6,32. Evangelho de João 6,32. Mateus, Marcos, Lucas, João. 6,32. Irmãos, eu tenho essa mania de falar Mateus, Marcos, Lucas, João, porque desde o começo a minha fé foi fundamentada, primeira coisa, no poder de Deus. Desde o começo. E nas Escrituras. Porque o poder de Deus que trabalhou na minha vida mostrou para mim que as Escrituras são verdadeiras. Então, por que eu falo Mateus, Marcos, Lucas, João? Porque desde o princípio, a gente já aprendeu na casa de recuperação a decorar todos os livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, todos. Então, o correto é isso, né? A pessoa meditar na lei de Deus. Na hora que vai no culto, abre para mim, abre para mim. Vamos ler o livro de João. Opa, Mateus, Marcos, Lucas, João. É por isso que eu tenho essa mania há muito tempo, né? A gente decorou todos os livros da Bíblia para na hora que você for ler não ficar lá meia hora folheando, folheando. A palavra de Deus fala assim, ó, procura te apresentar como um varão, um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para ser um trabalhador na obra, você tem que buscar de Deus o dom de Coríntios capítulo 12, versículo 8. Sabedoria da palavra e do conhecimento. Que ninguém fala deles hoje. É um dom do Espírito. Né? Sabedoria da palavra e do conhecimento. Para que vocês apresentem como um obreiro do que não tem de que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. A espada da verdade. Né? Então, João 6,32. 6,32 de João. Disse depois Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos
vos dá verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram depois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhe: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Está vendo? Ele é o pão. Que pão que ele é? O pão com fermento? Não, ele é o pão asmo, entende? Livre do pecado. O fermento simboliza pecado. Livre do pecado. Irmão, fala um outro exemplo, do nada. Como o pecado age na glutonaria. Por que a glutonaria é pecado? Está lá em Gálatas 5 também, falando a respeito do fruto da carne. Sabe por que a glutonaria é pecado? O homem glutão, ele acorda pensando no café da manhã. Depois ele pensa que vai comer no almoço. Depois ele pensa que vai comer na tarde e à noite. Nesse meio tempo ele devora um pote de sorvete. Nesse meio tempo, o que ele faz? Ele pensa em comida. E o que é que o Senhor falou em Lucas 21:34? Acautelai para que aquele dia não vos pegue de surpresa, tendo vosso coração cheio de bebedices e glutonaria. Ele não falou assim, não beba e não coma. Ele falou assim, coração cheio. Então, se o seu coração é cheio de qualquer coisa, não há espaço para o Senhor. Como é que tu vai fazer a obra de Deus? Como é que tu vai lembrar de alguém se você só pensa em encher a barriga? Tem gente que é desse tamanho, só pensa em comida. Não tem como, não há espaço para o Espírito Santo trabalhar, porque a mente dele é voltada na comida. Então, glutonaria é pecado. Tudo que rouba o espaço de Deus é pecado. Então, agiu aí na alimentação. E aonde o pecado agiu, irmão? Vamos falar aqui, na ira. Na ira, não preciso nem falar. Tem um cara irado aí que ele entra numa casa e destrói uma família inteira. Né? Até que ninguém vai conseguir ficar sem irar. Só que a palavra fala, irai-vos e não pequeis, lá em Efésios. Né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, até que irar, você vai irar, mas não é obrigado a você pecar. E não deixa passar o dia inteiro você com raiva. Irado com a voz. Não, Senhor, me dá calma. Espírito de Deus. O Espírito Santo está aí justamente para isso. Para poder aquebrantar o nosso sentido. Né? Aquebrantar os nossos sentidos. Então, ele é verdadeiramente o pão asmo, né? O pão sem todo esse inchaço, né? Puro e limpo. E veio fazer com que a sua igreja seja livre dessa coisa que começou lá atrás, né? Com Adão e Eva, né? Lá atrás. Então o diabo ele usa de todos esses sentidos, né? Para poder cometer toda sorte de iniquidade. A palavra iniquidade significa injustiça, né? Então, uma pessoa aí, uma mulher mal vestida, um homem mal vestido, né? Todo dia tá ali, tenta, todo dia tá ali, né? Aí junta com outro na frente, aí junta com uma cantadinha de outro na frente, cai a irmãzinha, cai o irmãozinho, né? Então você está sendo um agente ali das trevas sem saber, de modo inocente, talvez, sem saber. Mas por quê? Porque não analisa as escrituras. Ou então está sendo fariseu, né? Pondo um cargo pesado demais, também maltratando o outro irmão, que pensa que Deus precisa dessa coisa, sem ter o discernimento do que é cada coisa. Por que eu tenho que andar com essa roupa? Por quê? Olha, o pior ladrão do mundo usa terno e gravata. Os piores ladrões dessa terra, os mais assassinos, bandidos, estrupadores, sabe? As piores atrocidades da terra é cometida pelas pessoas que usam paletó e gravata. Não é obrigado você usar paletó e gravata, né? E tem lugar que você não usa paletó e gravata, você não serve. Dizem que você não é uma pessoa qualificada. Mas se o Senhor Jesus estivesse hoje na terra, tenho certeza que ele não estava de paletó e gravata sentado em um templo. Não. Ele estava nas pontes, nas ruas, ensinando. Porque ele falou que aonde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria no meio. Então, meus irmãos, por que, irmão, resumindo, por que então que
há essa coisa. Porque as pessoas dão razão, tanta importância para as coisas que o Senhor Jesus não dá tanta importância. Entendeu? Se for por causa de um homem que você, falando na sua orelha que você vai obedecer a Deus, você precisa se converter. Você precisa melhorar. Você precisa orar e servir a Deus de livre e espontânea vontade. Porque esse é o motivo de nós termos o livre-arbítrio. Porque Deus queria pessoas que o adorassem em espírito e em verdade. Não foi isso que ele falou para a mulher samaritana? O Pai procura pessoas adoradoras que adorem Ele em espírito e verdade. Ou seja, Ele está procurando pessoas que o sirvam de livre e espontânea vontade. Esse foi o motivo da criação do ser humano, tendo o diferencial, né? Eu chego ali, eu pego um porco, eu mato. Ele não tem escolha. Mas se vier me matar, eu pulo a minha janela e vou embora. Então, o nosso diferencial é isso. Então, Deus quer que você, com o coração aberto, fale assim, olha, eu vou te servir na beleza da tua santidade. Senhor, eu vou te adorar. Senhor, eu vou cumprir o teu mandamento, porque eu quero, Senhor, eu quero te servir. Eu tenho um prazer, eu tenho uma honra, Senhor, de te servir, de te adorar, né? Então, não precisa que ninguém fale nada. Então, o motivo da separação são as coisas pequenas com que eles dão ênfase, né? E eles dão muito valor também ao lugar ali, né? Porque todo mundo, isso é carne, tá? É carne pura. Quem vive no Espírito, ele vive em qualquer lugar. Ele serve a Deus na cadeia, ele serve a Deus no hospício, ele serve a Deus em qualquer lugar. Não há lugar onde o Espírito de Deus não alcance ele. Aí eles fizeram uma coisa partidária, um CNPJ, né? E com isso causou divisão entre o povo. Mas os verdadeiros cristãos que têm o Espírito de Deus não têm essa divisão na sua alma. E o Senhor Deus falou que até importa que há entre vós heresias. Heresia, isso é heresia. Para que o sincero se manifeste. Quem é sincero vê aquele negócio e fala, não tem nada aí não. Por que eu não vou saudar o irmão porque ele está de bermuda? Ah, desviou, está de bermuda. Qual foi a iniquidade que ele cometeu? A não ser se a bermuda dele for curtinha, estiver mostrando todas as partes íntimas dele. Mas é uma bermuda decente? É uma camiseta decente? Não precisa ser nova. Que nem a gente leu, não é com tranças, nem com ouro ou coisas preciosas. Tem uns que se arrumam tanto e parece uma passarela de moda, né? Então, não é dessa forma, né? Então ele veio como um asmo, né? Ele veio como um asno simples, mostrando o exemplo de como nós deveríamos ser, né? Ser asmo como ele, esvaziado, sabe? Pega uma bexiga e fica só o homenzinho ali. Só o homenzinho e o Espírito de Deus é que trabalha em nós. E a palavra de Deus, sabe? Sem divisão, sem malícia, que nem nós lemos, né? Nós lemos. 1 Coríntios 5:8. Pois fazemos festa. E isso foi falado lá para aquele cara que ficou com a mulher do pai. Pois fazemos festa, não com o pão da malícia e da maldade, mas com o asmo da sinceridade e da verdade. O asmo. Esse asmo é Cristo. Fazemos festa com Cristo, né? Então, alguns por orgulho religioso, né, impõem cargo pesado. E alguns por não se importar com a lei de Deus, sabe? Desperta lascívia, luxúria e toda sorte de perversão no povo. Então, o motivo é porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Nenhum templo da terra, feito por um monte de homem, pode falar, só nós somos certos. Quanta briga eu já vi, sabe? De um irmão de uma igreja com um irmão de outra igreja e o pau quebrar por causa de besteira. Eles não estão vendo que o que eles estão fazendo é justamente o contrário do que o Senhor pediu que eles não fizessem. Dá uma lida em Coríntios 11. Vamos dar uma lida aqui em Coríntios 11? Vamos dar uma lida aqui, que é importante, para nós entender essa parte.
Vamos ler aqui. Mas quero, irmãos, que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Entendeu, irmãos? É a mulher, a cabeça dela, o homem, a cabeça do homem, Cristo, a cabeça de Cristo, Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobrir, se a mulher não cobre com véu, tosqui. Tá vendo? Tipo assim, ele falou assim, olha, então a mulher cobre com véu. Por que, irmão, ela tem que cobrir com véu? Porque a mulher, ela é bonita. Você entende? Aí você vai servir a Deus no culto. Aí tem aquela irmã super perfumada, salto alto, aquela roupona. Então cobra com véu a cabeça. Ou então tosqui. A mulher com a cabeça tosquiada, ela é como se fosse, ela é como se fosse um homem, não desperta. Toda a feminilidade é tirada. Ele fala aqui, ó. Mas se a mulher que ora, tá? Desonra por o 6. 11:6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, ó, se ela não se cobre com véu, ela tem a opção de tosquiar também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar, se para a mulher, não para Deus. É uma coisa de escolha da igreja. É uma coisa que reúne e vê o que é melhor, né? Tosquie. Ou se para a mulher, então que põe o véu, né? Já que ela não quer rapar a cabeça para tirar a feminilidade, então ela vai lá e põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Tá vendo? É a glória do varão, né? É como se tudo para ele fosse a mulher, né? Então, a mulher é atraente para ele. Então, por isso que ela põe o véu, ou ela tosqui. A Áquila, aquela mulher que andava com Paulo, né? Priscila e Áquila, aquele casal, ela fez um voto e ela rapou a cabeça, igual a minha. Ela rapou a cabeça por um voto que ela fez a Deus, né? Por que ela rapou? Porque ela tirou toda a beleza dela, né? Toda a beleza dela de fêmea. Quando a mulher rapa a cabeça, ela pode ser linda como for. Ela fica feinha. Porque é o cabelão dela que deixa ela bonita, a maquiagem, entendeu? Então essas coisas foi coisas que o diabo inchou, né? Maquiagem, salto alto, saia curta, vestidinho apertado, balançado da bunda, né? Das nádegas, né? Isso foi coisa que o diabo deixou, né? O salto alto, ele empina a mulher, deixa a mulher atraente, né? Se ela andar com a rasteirinha, um chinelinho, é muito mais confortável do que ter que pagar aquele preço, aquele fardo, torcer o pé, sabe? Tem uns que usa desse tamanho, né? E tem uns que, outros homens têm um bração desse tamanho, eles sabem que as mulheres gostam de ver, né? Então fala assim, ó, porque para o varão, porque o varão não provém da mulher, mas da mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de pudério, por causa dos anjos. Os anjos pegam o culto e levam a Deus. Então, se a mulher está lá e despertou algum sentimento, alguma coisa, os anjos não vão levar o culto a Deus, porque está vendo ali um sentimento sujo e Deus é santo. Deus está no seu trono de glória. Abaixo de Deus estão os serafins, depois os querubins, depois os arcanjos e depois os anjos. Ninguém chega perto de Deus. Os serafins ficam lá com o rosto tampado, duas asas tampando o rosto, duas voando e gritando de noite: Santo, 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 Santo. Por isso que João chorava. João chorava por causa disso. Ele falou: mas quem é digno de ir até o Pai e pegar um livro? Quem aí pode? Tudo porque ele é santo. Ele não aceita iniquidade. Então, Jesus foi lá e pegou. Olá, não tema. Olá, o filho de Davi, o varão escolhido de Deus, o filho de Deus, o Senhor Oshua Hamatia, nosso Senhor Jesus Cristo. Né?
pegou o livro da mão de Deus. Foi o único. Por isso que ele é o caminho, entende? Ninguém pode ser caminho, porque todos nós somos pecadores. Então, como é que os anjos vão levar para Deus um culto sujo? Ele não leva. Ele só leva aquilo que é puro, asmo e verdadeiro. Mas vamos lá direto para a questão do como a igreja deve funcionar. Julgai entre vós mesmo. Olha o que o apóstolo disse. Vocês julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberto? Ele fez uma pergunta. Ele não fez uma afirmação. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Outra pergunta. Mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser, agora sim, ele foi categórico, afirmativo, agora sim ele foi. Ó, mas se alguém quiser ser contencioso, ou seja, ficar brigando, tua saia, olha, 2 palmos de roupa, eu não sei o quê. Se alguém quiser ser dessa forma, não temos tal costume nas igrejas de Deus. Afirmativo. E ponto final. Não foi ponto de interrogação, foi ponto final. Se alguém quer brigar na igreja de Deus, não temos esse papo. É isso que nós não fazemos. Veja entre vocês aí. É certo o homem ter o cabelo grande? É bom a mulher ter o cabelo crescido? A mulher pode usar o véu? Ela pode rapar a cabeça? Veja entre vocês. É importante que haja comunhão entre vocês. Agora, o que nós não temos de costume é, ó, foi dado que então a mulher usa o cabelo, usa o véu, mas se alguém quiser ser contencioso, não temos tal costume nas igrejas de Deus, entende? Porque não é bem um costume, é um mandamento. Contenda, ira, porfia, emulação, são obras da carne, está escrito lá em Gálatas. Porfiar é rivalidade, competição. Oh, sabe? Tipo aquela novela do passado, né? Bedinarte e Mezenga, sabe? Os dois batiam a cabeça e ficavam assim, ó. Um era de uma família, o outro outra família. Bedinarte, aí o outro Mezenga, ele colocava a cabeça um com o outro assim e ficava disputando quem era o melhor, né? Então, esse costume aí não existe na verdadeira igreja do Deus eterno, né? Ao contrário, a igreja do Deus eterno, ela é fundamentada no amor, nas boas obras, ela é fundamentada nos mandamentos de Cristo, no amor mútuo, no amor fraternal, né? Ela é fundamentada no Espírito de Deus e ela não tem nada de si. O que ela conquista, o que ela alcança, vem pelo poder do Deus Altíssimo, que é o Senhor e pastor e sacerdote dela. Vocês lembram do outro vídeo, né? Que nós estávamos falando a respeito da troca de sacerdócio. No princípio, era sacerdócio do Deus Altíssimo, o Melquisedeque. Depois entrou o sacerdócio levítico, né? Depois mudou o sacerdócio dos levíticos, dos filhos de Levi, dos levíticos, para o sacerdócio de Judá. E aí a palavra de Deus fala que mudando o sacerdócio, fez mudança na lei. Então, mudou. Agora, Cristo é nosso único sacerdote e rei. Apesar dele ter nos feito também sacerdotes, mas como filhos dele, não como mandante de alguma coisa, né? Então, o que acontece é muito isso. Eles fazem tudo, né? E ignora o principal mandamento, que é o mandamento de amor, né? Empatia, né? Benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, né? Eles ignoram o principal por causa de coisas pequenas e bobas, que se a pessoa não fizer, for feita por pressão, é inútil diante de Deus. Porque Deus não vê como o homem vê. Foi isso que ele falou para Davi. Davi, não atente para a tua aparência quando ele foi encarar o gigante.
e nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, Davi, mas eu vejo o coração. Então, Deus ele vê o interior. Se Deus não mudar, inútil será. Se a pessoa também não quiser, inútil será. Eu não consigo levar ninguém para o céu, você não consegue, ninguém consegue. Cada um vai dar conta de si, né? Por isso que nós apenas trazemos aqui o conselho da palavra, né? Para não ter problema de desinformação ou algum tipo de ignorância, né, espiritual, né? E com isso vinha erro e vinha um pecado, porque a ignorância leva ao erro e ao pecado, né? Leva ao erro e ao pecado. Por exemplo, o apóstolo Paulo falou, irmãos, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejais ignorantes, né? Porque a ignorância sobre um dom espiritual, por exemplo, leva ao pecado. Aí chega um cara lá, procurando a Deus, um irmão, uma irmã, chega no meio do culto, tem aquela loucura, aquela bagunça, aquela baderna, o povo gritando, ele olha aquilo. O que o apóstolo falou? Irmãos, sobre os dons espirituais, eu não quero que vocês sejais ignorantes, né? Então a ignorância leva a um pecado, né? A alma foi lá, ouviu uma palavra, ela foi lá procurar compreender, entender alguma coisa, e o que ela viu foi bagunça. Quando ela olha para a natureza, a maneira como Deus colocou cada coisa no seu devido lugar, o próprio corpo, ela fala, esse Deus daqui não parece com aquele Deus lá que aquele povo fala, não. É bem diferente as coisas. Então, leva ao pecado. Então, nosso objetivo aqui é trazer uma palavra sempre, com Deus permitir, para o esclarecimento de qualquer pessoa, né? Se uma pessoa entender essas palavras, já está muito bom. Glória a Deus, né? Não importa a qualidade, não importa a quantidade, não importa nada. O que importa é a qualidade, né? Não adianta muito e não ter nada, né? Se no último dia a gente conseguir evangelizar pelo menos um, glória a Deus. Esse dia um irmão de uma casa de recuperação ligou para mim. Ah, irmão, não sei o quê, a coisa está difícil, irmão. É poucos que ligam. Eu falei, irmã, fique em paz, porque se Deus preparar pelo menos um, irmão, durante seu trabalho aí na casa, se Deus preparar pelo menos um, irmão, já tá bom. Ela falou assim, pelo menos um, né, irmão? Eu falei, irmão, pelo menos um. Sabe? Deus não está te pedindo para mim, para você, vencer as coisas todas do mundo, conseguir tudo. Não. Ele está pedindo o seu pouco. Tu lembra que tinha um que tinha 5, o outro que tinha 2 e o outro que tinha um. O que tinha um enterrou. Ah, é muito pouco que eu tenho. Por que ele enterrou? Porque ele entendeu. Quando você recebe o talento, você recebe a sabedoria e o conhecimento. Aí ele falou, Deus ele colhe onde ele não plantou. Ele busca a alma, aonde ninguém chegou. Deus evangeliza uma pessoa aonde não tem ninguém. É fato, irmãos. Deus já me evangelizou sem ninguém. Aí, com o dom, veio o discernimento. E aí ele compreendeu que Deus trabalha independente do homem, mas Deus quer ver o nosso apoio, porque os anjos queriam fazer a parte do evangelho. O Senhor deixou na nossa mão, né? E quando ele entendeu que o Senhor trabalhava também, ele pegou e falou assim, vou enterrar aqui. Ó, toma o que é teu. Falou assim, ó, amarra o servo inútil e joga ele fora, porque ao muito que for dado, muito será cobrado, né? E o que muito tem, muito lhe pedirá, né? E aquele que não tem, até o que parece que tem, lhe será tirado. Entendeu? Se você tem um dom de Deus, você granjeia, mais e mais você vai ter. Mas se você se encolher, se esconder, você vai perder tudo. Até o dom que tu tinha vai ser tirado. Quer dizer, se você não tinha nada, porque você achava que era pouco, agora até o pouco não vai ter, né? Então, não é quantidade, é fazer cada um na porção do que Deus deu. A palavra de Deus fala, aquele que administra
Administre, né, com cuidado, né? O que preside, preside com cuidado. O que exorta, exorta com dedicação ao ensino, né? E o que tudo na medida da fé, para que em tudo o nome de Deus venha a ser glorificado, entende? Não pode ser da própria carne do homem. Tem que ser na medida daquilo que Deus nos dá, na medida da fé que nós temos no nosso coração, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Quando você fala sem fé, você fala, sabe, de cobras e lagartos, e aí Corinthians e Palmeiras, e aí não é edificante, né? Mas quando você fala com fé e você fala por Deus, vem o discernimento, vem o esclarecimento, vem a sabedoria, vem a mudança, e o nome de Deus é glorificado naquilo que Deus te deu. Porque ele não fez uma lâmpada para ficar embaixo da cama. Ele fez para pôr no velador para que todos vejam, né? Então, é uma linha tênue. Aqueles que amam o Senhor entendeu. É uma linha tênue, né? Não somos contra ninguém. Não somos também a favor de tudo. Nós somos a favor da palavra de Deus, a favor do Espírito Santo, a favor de Cristo e a favor da obra dele nessa terra. Que Deus abençoe todos os irmãos, que de alguma forma seja proveitoso essa palavra e que o Espírito do Senhor Deus administre, que a senhorie cada mente, cada coração, cada vida, cada pessoa que essa palavra chegar. Em nome do Filho de Deus, em nome do Filho do seu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém.